O rio Eufrates é um dos cursos d'água mais essenciais globalmente, percorrendo regiões desde a Turquia até a Síria e, posteriormente, o Iraque. Ao longo de mais de 10.000 anos, ele tem servido como a principal fonte de água para a região. No entanto, atualmente, o rio está enfrentando uma situação alarmante de esgotamento devido a circunstâncias preocupantes, mergulhando milhões de pessoas em uma época de seca sem precedentes. Essa seca não surpreende a todos, já que uma antiga profecia previa esse cenário assustador, e agora ela parece estar se concretizando, surpreendendo o mundo com descobertas recentes de leitos de rios secos encontrados abaixo das margens do Eufrates. O Eufrates desempenhou um papel crucial na história da humanidade, sendo responsável por criar o chamado Crescente Fértil, uma parte da antiga Mesopotâmia onde surgiram as primeiras práticas agrícolas registradas na história. Por séculos, o rio fornecia uma fonte constante de água limpa para permitir a prática da agricultura e outras atividades agrícolas que se espalharam por outras partes do mundo ao longo do tempo. Na Bíblia, o Eufrates é mencionado como um dos 4 rios que se originaram do Jardim do Éden e sua importância histórica vai além, sendo uma barreira natural que influenciou eventos cruciais, como guerras e invasões, moldando a distribuição populacional e o poder em vastas áreas da Ásia e do norte da África. Seu significado histórico é impressionante, remontando a mais de 450.000 anos, com artefatos de pedra solúlia e restos do primitivo Homo erectus sendo descobertos em suas margens que se estendem por uma distância superior a 1.730 milhas, com origem nas montanhas armênias, no leste da Turquia. O rio Eufrates é o mais extenso da Ásia, em conjunto com o rio Tigre, forma a região conhecida como Crescente Fértil. O curso do rio passa por vales e desfiladeiros íngremes na Turquia e depois percorre planícies na Síria antes de desembocar no Golfo Pérsico. Contudo, esse rio milenar agora enfrenta um sério problema: está secando rapidamente, com uma acentuada redução nos níveis de água ao longo de sua rota. Em muitas partes do curso inferior do rio, ele secou completamente, deixando à mostra o leito que costumava ser submerso. As terras agrícolas ao longo do Eufrates transformaram-se em terras estéreis, uma vez que não há mais água para irrigação, levando as aldeias a enfrentar longos períodos de seca. As comunidades que dependiam da pesca para sobreviver também foram severamente afetadas, pois as poucas poças de água remanescentes estão contaminadas e impróprias para consumo. A mudança drástica no cenário do outrora fértil Crescente Fértil, berço da agricultura mundial, é quase irreconhecível comparada à década anterior. A questão que intriga é a causa dessa rápida seca do Eufrates, quase como se tivesse acontecido da noite para o dia. Há especulações de que acontecimentos bíblicos e quase sobrenaturais podem estar relacionados ao esgotamento do rio. No entanto, grande parte desse declínio pode ser atribuído a atividades humanas que contribuíram para a prematura morte do Eufrates. Os países da Turquia, Síria e Iraque dependem significativamente do rio para suas economias, seja para agricultura, usinas hidrelétricas ou irrigação. Ao longo dos anos, esses países entraram em conflito sobre o controle e uso das águas do Eufrates. Os tratados firmados entre essas nações, desde a Primeira Guerra Mundial, estabeleceram como os 3 países ribeirinhos do Eufrates deveriam utilizar suas águas de forma mutuamente benéfica. No entanto, a construção de inúmeras barragens pela Turquia afetou significativamente o fluxo do rio, prejudicando especialmente a Síria e o Iraque. Em 1975, após a conclusão de barragens e a ocorrência de uma seca severa no Crescente Fértil, o fluxo do Eufrates foi drasticamente reduzido. Após longas negociações, um acordo foi alcançado entre os 3 países, resultando na abertura das barragens para aumentar o fluxo do Eufrates. No entanto, é crucial encontrar soluções sustentáveis para preservar o rio e garantir o equilíbrio econômico e ambiental na região. No entanto, esse foi apenas o primeiro evento de uma série de crises relacionadas ao fluxo do rio Eufrates, com naufrágios ocorrendo frequentemente em desvantagem. A construção de barragens e reservatórios tanto pela Turquia quanto pela Síria resultou em uma redução do fluxo de água até o Iraque. No ano de 1989, um acordo bilateral entre a Síria e o Iraque parecia resolver as questões, com a Síria concordando em liberar 60% da quantidade de água que recebia do rio Eufrates através da Turquia. Esse acordo durou mais de 20 anos sem grandes desentendimentos entre as 3 nações sobre o racionamento da água. Tudo mudou com o lançamento do projeto Sudeste da Anatólia, também conhecido como GAP, pela Turquia. Tanto a Turquia quanto a Síria construíram diversas barragens e usinas hidrelétricas ao longo do rio Eufrates, com a Síria possuindo 6 grandes barragens e a Turquia contando com mais de 22.
No entanto, o Iraque tinha apenas duas grandes barragens, em condições precárias e pouco utilizadas desde os anos 80. Essa situação resultou em uma contínua redução do fluxo de água no extremo sírio do rio Eufrates, prejudicando gravemente o Iraque. A Síria depende da barragem Tarka, a maior do país, localizada no Lago Assad, para irrigação e abastecimento de água, e a Turquia também construiu barragens menores em afluentes e córregos conectados ao Eufrates, agravando ainda mais o problema para o Iraque. O projeto GAP foi uma maneira da Turquia aproveitar o potencial de produção de irrigação e hidroeletricidade do rio Eufrates para suas províncias do Sudeste. Porém, esse projeto teve consequências devastadoras para o Iraque, levando o Banco Mundial a inicialmente reter o financiamento até que um acordo fosse alcançado entre as três nações sobre o compartilhamento das águas do Eufrates. Mesmo assim, o efeito cascata das construções de barragens na Turquia e na Síria afetou o Iraque de forma devastadora, com a redução contínua do fluxo de água privando regiões e áreas que dependem do rio para irrigação e abastecimento de água. Em 2014, a Turquia começou a reduzir drasticamente o fluxo do Eufrates para a Síria, chegando a quase interromper completamente o fluxo do rio em maio. A Turquia violou claramente o acordo de 1987, onde havia se comprometido a liberar um mínimo de 500 metros cúbicos de água por segundo na fronteira com a Síria. Essa seca do rio Eufrates teve um impacto devastador no Iraque, que havia desenvolvido uma intrincada rede de canais ligando o rio a vários lagos e reservatórios para armazenar o excesso de água das cheias. Posteriormente foi utilizado para a irrigação das terras agrícolas, e um dos principais canais empregados com esse fim foi o dreno do emissário principal, também conhecido como Terceiro Rio. Esse canal foi construído no Iraque e estendia-se por 506,60 quilômetros entre os rios Eufrates e Tigre. Essa via aquática desempenhou um papel vital na rede interna de irrigação do país, evitando a salinização do solo, fornecendo água para a irrigação e possibilitando o transporte de grandes barcaças de carga do Eufrates e Tigre até Bagdá. Atualmente, o Terceiro Rio está praticamente seco, conforme indicam imagens de satélite. O fechamento de barragens no rio Eufrates, especialmente na região turca, teve um impacto devastador no ambiente das áreas ribeirinhas dos países vizinhos, principalmente na Síria e no Iraque. Cerca de 400 aldeias e assentamentos foram afetados, resultando no deslocamento de quase 200 mil pessoas ao longo da bacia do Eufrates. A falta de água praticamente da noite para o dia causou o descontentamento generalizado entre os deslocados, que atribuíram a culpa a um governo ganancioso, colocando seus interesses à frente dos de milhões de outras pessoas. Além disso, o fechamento das barragens não apenas reduziu drasticamente o fluxo de água pelo Eufrates, mas também contaminou significativamente a água remanescente no leito do rio. Isso ocorreu porque a água proveniente da Turquia e da Síria frequentemente continha fertilizantes e produtos químicos dissolvidos usados nos campos agrícolas, que eram lançados no rio Eufrates em direção ao Iraque. Esse processo aumentou drasticamente a salinidade da água, tornando-a praticamente imprópria para consumo. Esses problemas não são apenas resultado do fechamento das barragens, mas também da criação de vários reservatórios e lagos ao longo do Eufrates. As extensas áreas de superfície desses reservatórios, em uma região com temperaturas elevadas, levaram a um aumento sem precedentes na evaporação da água, resultando na perda significativa de água nessas regiões. Esse fenômeno está ligado às mudanças climáticas e ao aumento da temperatura da superfície do planeta, o que afetou as regiões que anteriormente enfrentavam secas devastadoras. Embora haja várias opiniões sobre o estado atual do rio Eufrates, algumas referências bíblicas mencionam uma profecia sobre sua seca, que parece estar se concretizando nos dias atuais. Ao longo da história, o Eufrates desempenhou um papel crucial para as civilizações antigas, como os babilônios, assírios e israelitas, fornecendo alimento, água e sustento para esses povos. Registros arqueológicos confirmam a importância do rio Eufrates para o desenvolvimento dessas civilizações, com estruturas construídas em suas margens e arredores. O rio Eufrates tinha um papel essencial como uma defesa protetora para a cidade da Babilônia, uma das primeiras civilizações avançadas na história humana antiga. De acordo com registros arqueológicos, a Babilônia foi conquistada pelo exército persa após eles conseguirem desviar o fluxo do rio Eufrates, permitindo que marchassem pelo leito do rio e invadissem a cidade à noite. O livro de Revelações, no Apocalipse 6:12, menciona uma profecia sobre o secamento do rio Eufrates, que permitiria a preparação do caminho para os reis do Oriente. Atualmente, observamos que as águas do Eufrates estão secando a um ritmo alarmante, o mais rápido já registrado na história.
Esse evento também está associado ao fim dos tempos, onde o sexto anjo de Deus fará o Eufrates secar. De acordo com o Apocalipse 9, 13, 15, esse evento do secamento do Eufrates também liberará 4 anjos caídos, que estavam amarrados sob o rio. Esses anjos terão a tarefa de causar destruição e matar 1/3 da população da Terra durante os dias do Apocalipse. Além disso, estranhos acontecimentos foram observados no leito do rio Eufrates, como a descoberta de cavernas e formações estranhas que se assemelham a prisões. Sons aterrorizantes, como gemidos e ruídos, têm sido ouvidos vindo do chão, levantando questões sobre a possível manifestação dos anjos caídos. A região ao redor do rio Eufrates enfrenta ameaças de desertificação, com uma diminuição significativa das chuvas anuais e o subsequente ressecamento do rio, o que pode afetar quase 40% da região. Esses acontecimentos têm suscitado dúvidas e perguntas sobre a realização das profecias bíblicas e o que o futuro reserva para a humanidade diante desses eventos.